Pronto. Vamos falar um pouco sobre arquétipos. Eu acredito que a maior parte das pessoas ouve falar e tem uma série de impressões. E é um tema muito interessante, não apenas usado na psicologia, mas no nosso dia a dia. Quando a gente assiste um comercial de televisão, quando você vê uma propaganda, tem muitos arquétipos. Então, quem me trouxe esse tema hoje foi a minha amiga Ana Vitória. Então, ao invés de responder individualmente para ela, eu achei que é um tema interessante. Ela vai tirando as dúvidas e vai tirando as dúvidas de você aí também. Vamos lá, então? Então, Ana, você tem dúvidas sobre arquétipos? Seria o arquétipo. O que é um arquétipo? Um arquétipo. Então, arquétipo é um termo que foi utilizado pela primeira vez por Jung. Jung é considerado assim pelos ocultistas um mago, e dentro da psicologia ele é um discípulo do Freud. Então Freud, ele descobriu aí a psicanálise, ele introduziu aquela grande descoberta que além de nós temos também uma parte nossa que é o inconsciente. Esse inconsciente se manifesta e ele age por trás de várias situações, inclusive os nossos traumas. E Jung era um discípulo do Freud, e ele disse que além de um inconsciente pessoal nosso, nós tínhamos um inconsciente coletivo, que seria o quê? Uma personalidade que é de toda a humanidade. E lá ficavam registradas todas as informações coletivas, todas aqueles episódios que marcaram a humanidade, guerras, epidemias, emoções, mudanças comportamentais de toda a humanidade. E dentro desse inconsciente coletivo, que é de toda a humanidade, ele falou que existiam arquétipos. Então esse termo partiu de Jung. Então arquétipo que seria símbolos que estiveram presentes em toda a humanidade. E a humanidade, ela, de certa forma, responde a isso, porque existe dentro dela essa memória, que seria quase que uma memória genética. Está em nós. Então, que símbolos assim, vou dar um exemplo, que fazem parte da humanidade. Todos nós conhecemos a história de Adão e Eva e a cobra, né? Aquela simbologia que tem lá no Gênesis, que a cobra aparece lá no paraíso e ela oferece a maçã para Eva, e esse é um símbolo de pecado. E a Eva, por sua vez, convida o Adão a comer. A partir daí, eles perdem o paraíso. Então essa história é contada milenarmente. Tudo que se torna milenar, ele se torna um arquétipo. Então, o que acontece? Uma pessoa nunca ouviu falar de Adão e Eva. De repente, ela é de uma outra cultura, digamos uma cultura indígena, que é outra realidade. Ela pode ver uma maçã e ela sentir um ar de sedução de uma maçã. Então a maçã é um arquétipo de sedução, porque naquela história inicial a Eva foi seduzida por uma tentação de comer a maçã, que ela ia comer o fruto da sabedoria. Então, por outro lado, a cobra também
se tornou um símbolo do quê? De pecado, de afronta às leis de Deus, e ela convida a pecar. Então, esse é uma simbologia. Também dessa história que se extrai que a mulher, ela também, ela vai estar tirando o homem da zona de conforto dele. A mulher, ela tem influência sobre o homem para mudar a cabeça dele, para trazê-lo pelo pecado. Então, são vários arquétipos de uma história que ficou. Quando a gente vê uma propaganda, os comerciais, eles usam muito até isso, né? Eles querem, de repente, trazer a memória de uma pessoa para um determinado produto. Então, eles vão trazer o quê? Arquétipos, né? Eu já vi muito sendo utilizado da maçã para as pessoas, de certa forma, ver aquilo, atraem, sentem atraídas. E nós formamos arquétipos o tempo todo. Um determinado símbolo, né? Símbolo da cruz é um arquétipo de sofrimento. Você vai ver o que? O sol, símbolo do que? De aquecer, de gerar, de ativar. Então são esses os arquétipos que existem. Tá dando para entender? Eu super tô entendendo. O que você tem mais aí para perguntar dentro disso? Virou um assunto grande atualmente o arquétipo e como se utiliza, como ativa um arquétipo e os perigos de ativar um arquétipo, porque acredito eu que se tenha que ter um estudo para também não ativar de qualquer jeito. Os perigos, o que existe? Se a gente for considerar as religiões de modo geral, elas têm símbolos. E esses símbolos, eles já foram ativados para representar algumas situações, né? E o que significa isso? Que aqueles símbolos, eles já pertencem a uma determinada egrégora, eles têm um significado. O perigo é no sentido do quê? De você usar um símbolo, muitas vezes, que já pertence a uma consagração espiritual e usar aquele símbolo para uma outra finalidade. Então é muito utilizado às vezes, né? Pessoas esotéricas, pessoas que não têm muito conhecimento, mas querem fazer uso de alguns arquétipos indevidamente, pode dar uma outra conotação e não surtir efeito, surtir a inicial. Para você ativar um arquétipo, tem que conhecer muito bem ele, conhecer a história dele, para que não use indevidamente esse arquétipo. Tem arquétipos do tipo garfo. Você tem que saber a história daquele, do tridente mesmo, o que significa ele. Então, pegar o sentido dele para poder usar. Muitas vezes a pessoa usa um tridente numa situação que é de uma colheita, de uma germinação. Na verdade, o valor do tridente, ele significa o quê? O trabalho. Então, para você usar um símbolo de tridente numa situação de germinação, não vai surtir efeito. Então, o perigo é nesse sentido, de se conhecer. Mas, se você conhece a história, como nós citamos aqui, da cobra, maçã, não tem erro nenhum. Os arquétipos ou símbolos arquetípicos, eles são utilizados também no ocultismo, na magia do caos é utilizado muitos símbolos. Existem sigilos, né, que são cocriações que já adquiriram um valor
por serem co-criados por muitas pessoas e eles têm aquele valor. É muito de formação de pensamento coletivo. Quanto mais o coletivo vai tomando conhecimento, vai dando força para aquele símbolo, mais ele vai responder coletivamente para outras situações. Tá dando para entender? Sim. Você tem alguma dúvida mais sobre arquétipos? Você acredita que é bom a ativação do arquétipo? Depende do que nós pretendemos, mas se você quer usar para diversas situações, ele tem muito poder, porque a nossa força mental, ela é incrível. Eu diria que todo o nosso poder que nós temos é da nossa mente. Jesus mesmo diz uma frase: vós sois Deus e você é capaz de realizar milagres, ele fala. E nós, em diversas situações, nós somos capazes de mudar, inclusive, a nossa própria vida, a nossa própria história, as nossas curas. E utilizar símbolos é muito importante para essa cocriação. Sim. Você já ativou algum arquétipo? Eu já criei vários, né? Inclusive, eu criei a constelação com cristais. Eu já era cristaloterapeuta, daí eu vi nos cristais um grande valor arquetípico, porque ele é uma parte do universo, não é só uma parte daqui da Terra, mas as pedras, os minerais, eles são encontrados em todo o universo, né? A meia volta tem chuva de meteoros e tudo mais. Então, utilizar os cristais e ativar todas as formas de pensamento, você está utilizando uma grande força de poder universal. Então, os minerais, as pedras, os cristais, eles são grandes arquétipos. Eu ando inclusive com vários aqui, né? Os cristais. Eles podem atuar no físico, em todos os campos. Campo físico, campo mental e campo etérico. Tudo que a gente utiliza aqui no plano físico, a gente utiliza também na mente. Isso seria o quê? Formar os seus próprios arquétipos, reconstruir histórias, reconstruir fatos que já se passaram, que é o caso da constelação, que a gente pega histórias da nossa vida, traumas da nossa vida, e nós vamos conduzir de uma outra forma. Situações também são arquétipos nossos, que nós podemos dar um outro valor, ativar de uma outra forma, e a vida reconstitui também. Obrigada. Agora me explica o que é arquétipo, que você entendeu. Vamos ver. Adorei, entendi. Explica pro pessoal o que é arquétipo, vamos ver se te ajuda. Então, arquétipos é uma força milenar, é uma força muito antiga, que a primeira pessoa que falou sobre isso, que estudou sobre isso, foi Jung, correto? Então, o arquétipo nada mais é do que uma força antiga, onde a gente usa simbologias para poder ativar, como a maçã, como Cleópatra, que é um arquétipo que dizem ser bastante poderoso pela força, sabedoria, Lilith, e é isso. Ótimo, é isso mesmo, perfeito. Adoro a Ana, nossa, minha querida. Dá um beijo em você. Formei um arquétipo nela, ó. Então é isso aí, pessoal. Vamos aplicar os nossos arquétipos aí.